Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos comentar um pouquinho a respeito de fibrinogênio em relação a pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, né? É uma cirurgia importante, invasiva, tá? Normalmente o paciente sangra muito, tá? Então tem que fazer um monte de exames de controle de coagulação, tanto antes quanto durante, tá? E o que que se tem? O fibrinogênio, tá? Então, assim, o que que se demonstrou aqui? Primeiro, esse aqui é um paciente que vai recuperar onde? Ele vai recuperar na UTI. Então, ele se torna um paciente de UTI, né? Coisa que a gente já vem comentando. Então, primeira coisa, então. Fibrinogênio inferior a 150 aumenta o risco em cirurgia cardíaca. E vê que está mais ou menos dentro do valor de referência isso aqui, né? Está perto, tá? Então, 150. E aqui importante, a cada 100 que o fibrinogênio cai, aumenta o risco de sangramento em 3 vezes. Então, vejam a importância, né, do laboratório nessa determinação, tá? E aqui mostrando assim, ó, fibrinogênio superior a 130, tá? O paciente passa em média 6 dias e quando o fibrinogênio é menor que 130, ele passa em média 8 dias. Então, o que que significa isso? Eu tenho mais risco de outras coisas, tá? Tempo de baixa hospitalar com fibrinogênio acima de 130, 13 dias. Fibrinogênio melhor, 14 dias, tá? Quando o fibrinogênio está acima de 130, aqui está em ml, tá? O que que acontece? Eu vou, teoricamente, receber menos transfusão do que se o fibrinogênio for inferior a 130, eu recebo mais transfusão, né? E transfusão a gente já sabe, né? Tudo que é o risco que está por trás, tá? Então aqui mostrando, eu vou direto aqui, ó, se eu tenho, tá, sangramento, certo? Então, se o fibrinogênio está em 220, tá? Sangramento severo, 3%, 96% aqui, tá? Se o fibrinogênio for inferior a 220, tá? Eu tenho 8% aqui, tá? E sem sangramento, 92%, tá? Então vejam, aqui, ó, tá? Então, quase que, né, triplicou, tá? A presença de sangramento severo. Então, vê a importância do fibrinogênio, tá? Aqui, o trabalho foi feito associando outros exames, tá? E aqui eu quero mostrar, ó, fibrinogênio inferior a 220 com outros exames, tá? Desses que estão aqui, sei lá, TP, plaqueta, enfim, tá? Então, assim, ó, aumenta a chance em 50%, tá? De sangramento. Ou seja, se eu tiver alteração de alguns desses exames aqui, mais um fibrinogênio, então a ênfase aqui é o fibrinogênio, um fibrinogênio inferior a 220, aumenta em 50% de chance, ao passo que se eu só fizer um fibrinogênio menor que 220, é só 4% a chance, tá? Então, a importância desse marcador, tá? Isso que eu quero chamar a atenção. Aí aqui, ó, então, conforme o valor do fibrinogênio, certo? O quanto de teórico, né, volume de sangue que eu vou perder. Então, à medida que o fibrinogênio vai aumentando, obviamente eu vou sangrando menos, tá? Então, a importância de monitorar o fibrinogênio, né? Porque eu tenho aqui, né, uns volumes bem importantes de sangramento, tá? Então, eu quis mostrar aqui a importância do fibrinogênio no acompanhamento de pacientes, tá, que fizeram a cirurgia cardíaca, tá? Obviamente estão recuperando na UTI, tá? Então, esse monitoramento é importante porque ele tem a ver com o sangramento propriamente dito e o gatilho para transfusão, certo? Então, vejam a importância dessa determinação, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.